Princípio de Pascal. Blaise Pascal foi um importante cientista francês que viveu lá nos anos de 1623 até 1662. E mesmo ele tendo vivido tantos anos atrás, ele desenvolveu diversos conceitos e princípios que a gente utiliza até hoje. Dentre eles, o princípio de Pascal. O princípio de Pascal, ele explica o comportamento de fluidos contidos em recipientes fechados. Ele estudou esses fluidos e ele descobriu que um fluido contido em um recipiente exerce em qualquer ponto desse recipiente a mesma pressão. Ou seja, em qualquer lugarzinho desse fluido que eu fizer uma medição de força ou de pressão, eu vou encontrar o mesmo valor. Bom, vamos ver uma aplicação desse princípio de Pascal. A gente tem aqui uma prensa clássica, né? Uma prensa de Pascal. Ela é nada mais, nada menos do que um recipiente fechado, contendo um fluido sob pressão. E nesse recipiente, a gente tem dois êmbolos, através dos quais a gente pode exercer uma força sobre o fluido e obter uma reação. Bom, a gente sabe que pressão é igual a força sobre área. Logo, a pressão que a gente tem aqui no cilindro 1, que é a pressão 1, é igual a força 1 sobre a área 1. E, obviamente, a pressão que a gente tem atuando no cilindro 2, que é a pressão 2, é igual a força 2 sobre a área 2. Mas, de acordo com o princípio de Pascal, a pressão exercida em qualquer ponto desse recipiente por esse fluido é a mesma. Ou seja, a pressão 1 é igual à pressão 2. Em qualquer lugar desse fluido que eu fizer uma medição de pressão, eu vou encontrar o mesmo valor. Se a pressão 1 é igual à pressão 2, a gente pode igualar essas duas relações que a gente encontrou. Assim, a gente faz pressão 1, que é igual a força 1 sobre a área 1, vai ser igual a pressão 2, que é a força 2 sobre a área 2. A gente eliminando esses dois termos que a gente tem aqui, a gente vai ficar com força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Só para a gente deixar as forças de um lado e as áreas do outro lado, a gente pode passar a força dividindo e a área lá para cima. Então, a gente tem força 1 sobre a força 2 é igual a área 1 sobre a área 2. Bom, vamos fazer um exemplo prático para a gente ver qual a utilidade desse desenvolvimento matemático que a gente encontrou aqui. Bom, a gente tem a mesma prensa, agora a gente colocou valores nas áreas, na força que a gente quer obter aqui, né? Que a gente quer a força de reação que a gente quer do sistema. Então, a situação é a seguinte: a gente tem um elevador e a gente tem um carro posicionado nesse elevador. A gente quer levantar esse carro utilizando o princípio de Pascal. Eu quero saber qual o esforço que eu tenho que fazer sobre o êmbolo para que eu consiga movimentar, para que eu consiga elevar esse carro que tem uma massa de 1000 kgf, né, uma massa de 1000 quilos. Qual o esforço que eu vou ter que fazer sobre essa prensa para conseguir levantar aquele carro? Observando que eu vou fazer essa força sobre um êmbolo que tem uma área de 2 milímetros quadrados e o êmbolo que está embaixo do carro tem 100 milímetros quadrados de área. Bom, a gente já descobriu a relação da prensa de Pascal. Agora, a gente pode identificar essas incógnitas aqui no nosso problema. A força 1 é o que eu quero descobrir. A força 2 é 1000 kgf, é a reação da prensa que eu quero, é a reação do sistema. É o trabalho que eu quero executar, é levantar esse peso de 1000 kgf. A área do cilindro onde eu vou executar a força, ou seja, a área 1, é 2 milímetros quadrados. E a área 2, que é a área do cilindro onde eu vou ter a reação, é 100 milímetros quadrados. Substituindo esses valores na equação da prensa de Pascal, a gente vai ter então que a força 1 sobre 1000 vai ser igual a 2 sobre 100. A gente pode multiplicar cruzado. Esse 1000 que está dividindo vai passar para o outro lado da igualdade multiplicando.
Então, dessa forma, eu isolo a força 1, que é o que eu quero calcular, e eu tenho que a força 1 é igual a 2 vezes 1.000 dividido por 100. 2 vezes 1.000 é 2.000, dividido por 100, 20 kgf. Ou seja, utilizando uma prensa de Pascal, eu sou capaz de levantar um carro de 1 tonelada fazendo apenas 20 quilos de esforço do outro lado da prensa de Pascal. Muito obrigado e até a próxima.